Então a gente estava falando justamente do que significa estar nessa condição de incapaz, impedido ou suspeito. Eu estava dizendo para vocês que essas pessoas não prestarão depoimento com a força da presunção da verdade, portanto elas não se comprometem a dizer a verdade, mas eventualmente, a critério do magistrado, elas poderão ser ouvidas como convidadas ou informantes do juízo. Essa é a expressão tecnicamente usada lá nos fóruns. Informante do juízo é a pessoa que, não podendo servir como testemunha, o juiz entende que o que ela pode falar é relevante para ele se convencer de algum fato, embora saiba que a sua oitiva não é presumidamente verdade o que ela fala. E, portanto, ela serve apenas como mero informante do juízo, mas o juiz não necessariamente tem aquilo como verdade, já que ela não presta o compromisso de dizer a verdade. O compromisso de dizer a verdade, que é o elemento fundamental da oitiva da testemunha, coloca a testemunha numa condição de eventualmente criminosa. Porque se ela é ouvida como testemunha compromissada com a verdade e mente, ela comete crime de falso testemunho e, portanto, se sujeitará a um procedimento criminal. Então, o bom de ouvir uma pessoa na condição de testemunha é que a fala dela presumidamente é verdadeira. A fala de alguém que, por ter esses atributos, não servirá como testemunha, mas mesmo assim falará, impede que o juiz tenha a fala dela necessariamente como verdade. Pode até ser verdade, o juiz pode até entender que no conjunto das informações, a fala do informante propicia a ele a entender que é verdade, mas ele não tem a presunção da verdade. Quem são esses três grupos? O grupo dos incapazes, previstos no artigo 447, parágrafo 1º, sofreu uma reviravolta, porque vocês todos sabem que foi aprovado no Brasil, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou um pouco as características da incapacidade, né? Retirou aquelas incapacidades, manteve apenas a incapacidade pela idade. As outras eventuais incapacidades demandam um processo de interdição. Portanto, concretamente, caso a caso, as pessoas se tornarão incapazes por um procedimento judicial que retira delas essa condição de discernimento e de prática dos atos por si só. Os menores se mantiveram como incapazes presuntivamente por definição legal. Então, hoje o que a gente pode entender é que nesse parágrafo 1º que cita os incapazes, estariam apenas os menores. Os outros incapazes, que serão os interditos, nós dependeremos de um processo judicial que confirme, que declare, transitar em julgado, que declare essa sua condição de incapacidade. Em sendo incapazes, os menores podem ser ouvidos como informantes do juízo. Os demais incapazes, os interditos, esses não serão ouvidos nunca, nem como testemunha, nem como informantes do juízo. Repito, aqueles que não são admitidos como testemunhas pela sua incapacidade, eles não servirão como testemunha. Mas desse grupo, os menores poderão ser ouvidos como informantes do juízo, portanto, sem presunção da verdade. Mas os outros grupos de incapazes, os interditos, eles não serão ouvidos nem como testemunha e nem como informantes do juízo. Tá bom? O segundo grupo do parágrafo 2º são os impedidos. E, portanto, o parágrafo 2º, depois vocês leiam com calma, rola uma série de situações específicas. Cônjuge, ascendente, descendente, em qualquer grau, até terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. O que é parte na causa, pelo amor de Deus, né? O que é parte na causa é brincadeira, né? Óbvio que não pode ser testemunha. O que intervém em nome de uma parte como tutor, representante legal, advogado, o próprio juiz. O parágrafo 3º arrola os suspeitos. Portanto, o inimigo da parte, o que tiver interesse no litígio. Nós temos, portanto, 3 grupos, e vocês lerão com calma esses incisos. O primeiro grupo dos incapazes, o segundo grupo dos impedidos e o terceiro grupo dos suspeitos. Impedidos e suspeitos, eles sempre poderão ser ouvidos como informantes do juízo. Mas do grupo dos incapazes, só os menores poderão ser ouvidos como informantes do juízo. Tá
tá bom? Voltamos em seguida.